Tô surtando mais uma vez. E eu vou contar pra vocês o que tá rolando, pra vocês me falarem se eu tô pouco louca ou se eu tô muito louca. É o seguinte, gente, além de ser uma mãe jovem, eu sou pobre. E o meu marido é 15 anos mais velho que eu. Então ele é uma pessoa muito mais vivida. Ele já viveu a vida dele, aproveitou tudo que ele tinha pra aproveitar. Viveu a vida, a juventude como ninguém, tá? Aprontou tudo que ele podia, tudo que ele podia aprontar e tudo que ele não podia também. E aí, no auge dos seus 32 anos, ele me conheceu, resolveu que tava na hora de mudar e tava na hora de se tornar um homem de verdade, um homem com responsabilidade. A gente abriu uma pizzaria. E quem tem comércio de comida, restaurante, pizzaria, lanchonete, sabe que a gente não vive. Nos fins de semana e feriados, que é quando todo mundo tá vivendo, tá aproveitando a vida, a gente tá trabalhando, porque são nesses dias que a gente mais vem. Pro meu marido, tá tudo bem viver assim, tá tudo bem viver assim. Ele já viveu tudo o que ele tinha pra viver, ele já curtiu tudo o que tinha pra viver e agora ele tá vivendo essa skin de homem responsável, trabalhador e tá tudo bem pra ele. E eu sou uma pessoa que não tive adolescência, eu não curti nada da minha vida, porque na minha adolescência minha mãe não me deixava fazer nada, então eu não vivi nada da minha adolescência. E além de não ter vivido nada da minha adolescência, eu ainda fui mãe com 22 anos. E eu tenho um sentimento de que eu nunca vou viver minha vida como eu queria ter vivido, sabe, na adolescência. Isso nunca mais vai acontecer porque eu sou mãe, gente. Não tem como mais. Eu tenho um problema muito sério que é o seguinte: toda vez que meu marido conta alguma história da adolescência dele, com os amigos dele, histórias de festas, de rolê, eu fico muito puta. Porque me vem esse sentimento de que ele viveu tudo da vida com os amigos dele, eu não vivi nada, sabe? E agora ele não pode viver nada comigo. A gente não vive nada de tudo que eu queria viver junto com ele. Aí eu fico mal por estar assim, eu fico mal por me sentir mal, porque ele é um marido maravilhoso, é super responsável, é um pai maravilhoso. Nossa, eu não tenho que reclamar, não deixa faltar nada pra mim e pro Apolo. E hoje eu tive um grande surto, falei com ele: dá seu jeito, eu não vou viver minha vida só pra trabalhar, tá? Eu quero aproveitar um pouco da minha vida, eu quero viver um pouco da minha vida, a gente vai trabalhar até morrer, tá? Depois a gente não vai ter curtido o nosso filho, não vai ter viajado com ele, não vai ter feito nada junto com ele. E agora eu tô super mal por ter falado isso tudo com ele, porque eu tenho certeza que ele tá se sentindo culpado, que ele ficou mal por ter escutado esse monte de coisa que eu despejei em cima dele, sabe? E enfim, gente, foi esse o surto do dia. E vocês me falem aqui, eu tô louca, muito louca. Louca eu sei que eu tô, tá? Eu sei que eu tô louca, mas eu quero saber se eu tô muito louca ou se eu tô pouco louca. Bem, pessoal, a gente acabou de ver aí um desabafo dessa mulher, né, dessa esposa aí, né, falando sobre a questão de como é a vida do marido antes de conhecer ela e que agora também ela não curtiu nada. E uma das primeiras coisas que eu quero falar aqui é o seguinte: foi compartilhado pra gente uma mentira, que é essa ideia de curtir a vida ou a vida de curtição. Vamos falar assim, a vida de curtição. Né? Porque a questão que muitas das vezes foi compartilhada pra gente é que você tem que curtir a vida, você tem que participar de uma vida de curtição. E se você não viveu uma vida de curtição na adolescência, então você não viveu, então você não vive, você não faz as coisas. E muitas das vezes é compartilhado isso. Quando você adentra ali na adolescência, na sua vida, na qual você vai desfrutar ali da sua juventude, né? O que é compartilhado para o jovem ali, para o adolescente ali, é que ele tem que curtir a vida. E para curtir a vida, muitas das vezes, ele tem que ir lá, ele tem que fazer alguma coisa de errado, ou então não fazer coisas erradas, mas fazer coisas que são corretas no momento errado e na quantidade errada. Né? E muitas das vezes isso acaba acontecendo e é compartilhado para a gente, e aí a gente começa a ter aquela ideia que a gente, na realidade, precisa curtir a vida nessa parte. E se a gente não curtir a vida nessa parte, a gente vai chegar mal na vida adulta, não vai ter tempo para curtir a vida e tudo mais que acontece. Né? A primeira coisa que eu quero salientar é que essa ideia toda ela foi inventada recentemente. Se você for estudar na história e ver como que era a questão aí da adolescência, como que eles tratavam, você vai ver que a adolescência ela não é tratada como uma fase de curtição, que você tem que ficar saindo por aí curtindo, ou aquela vida ali de adolescente, um pouquinho ali da vida de adulto, né? Você ser a fase de curtição é uma coisa inventada atualmente. Por que foi inventada atualmente? Porque, primeiro, essa ideia de adolescência, né, os teenagers, né, a idade teen, foi criada recentemente.
né? Até porque também é uma das fases que o pessoal mais consegue vender produtos, né, aí para os adolescentes, mais consegue também manipular aí os adolescentes. Um exemplo que a gente tem são as boy bands. A gente viu por um exemplo aí o que aconteceu aí com a Taylor Swift aí no Rio de Janeiro, o que o pessoal fez para simplesmente ir atrás da Taylor Swift, né? E aí, gente até mesmo que não é mais adolescente, gente que é adulto, mas agindo ali como tal para ver ela e tudo mais. Como que é uma fase que é fácil ali de conseguir manipular as pessoas e arrancar dinheiro delas, né? Eu não estou falando que é ruim ver um show, que é errado ver um show. Você pode ver o show que você quiser, mas você vê como que as pessoas vão a esse extremo. Por quê? É uma questão criada automaticamente. Então, eles criaram reconheceram uma faixa etária de idade, né? Que é aí a questão dos adolescentes. Eles reconheceram essa faixa etária de idade, mas ao mesmo tempo começou a vender para essa faixa etária de idade, que é uma faixa etária que tem que desobedecer os pais, tem que ser rebelde, tem que viver a vida como se fosse o último momento, ter prazer adoidado, viver só para ter prazer, e aí então ter aí a famosa vida de curtição, que é você viver tudo aquilo que você quer, o prazer que você quer, no momento que você quer e tudo mais, né? É isso que acaba acontecendo. Não estou falando que a menina desse vídeo é rebelde, mas o que eu estou querendo dizer é que na realidade é contado pra gente tanto que a gente tem que curtir a vida ou viver uma vida de curtição, que quando uma pessoa começa a viver a vida e ela acha que não curtiu aquilo que deveria curtir, ela começa a se arrepender, como a gente vê aí no caso dessa pessoa, na qual ela está comentando isso. Mas só que aí que tá uma questão, igual ela própria comenta no vídeo, que quando ela era adolescente, a mãe dela não deixava, ela não curtia a vida, né, e tudo mais, mas o marido dela curtiu, e aí quando ela conta, ela fica parecendo que ela não curtiu nada, mas ele curtiu tudo. Mas só que uma das questões que acontece é se ela tivesse curtido a vida, será que ela estaria bem hoje? Porque uma das maiores coisas que a gente vê é de jovens e adolescentes que inventaram de curtir a vida à maneira deles e que não estão tão bem. Alguns morreram porque entraram em locais, mexeram com coisas que não eram para mexer. Outros foram atrás do prazer, tiveram muito prazer, que são escravos do prazer, ou então adquiriram doenças por conta do prazer. Então a curtição, por mais que pareça algo legal, no fundo, se ela for uma coisa ali que a pessoa faz sem pensar, não vai ser algo legal e vai trazer um prejuízo para ela, porque a adolescência não é uma fase que você tem só que sair por aí vivendo e experimentando e curtindo tudo mais. Ela é a fase de transição. Você está saindo da infância, está indo para a fase adulta. Se você vive uma vida só onde você busca prazer, só onde você quer o prazer, e você vai buscar prazer igual doido, como se não houvesse amanhã, pode acontecer de você não desenvolver direito. E quando chegar na vida adulta e você dedicar com os problemas da vida adulta, você não ter resiliência para encarar ali a questão da vida adulta. Você vai começar a falar, ai meu Deus, que coisa, ai que vida cansativa, nosso Deus do céu, e não ter resiliência. Por quê? Porque muitas das vezes ficou só curtindo, não criou estrutura emocional para tal, e quando chegou na hora de usar dessa resiliência, dessa estrutura, não teve, porque brincou a vida inteira e quando chegou lá no final aconteceu isso daí que acaba ocorrendo. E aí muitas das vezes a gente tem essa ideia, nossa, eu não curti, então eu não vivi, como ela própria comentou aí e tudo mais, mas o meu marido viveu, mas tá, se era tão bom assim, por que ele mudou de vida? Por que ele decidiu então pegar e parar com isso e ter uma família? É porque no fundo não é aquilo tudo, né? Às vezes as pessoas elas comentam uma das outras do passado de curtição delas, porque para ficar legal para os outros, mas no fundo elas acham que não é tão legal. Como eu vou comentar num vídeo aqui que eu vou lançar no canal, né? Um vídeo que eu vou falar aí sobre a curtição aí na vida masculina, né? Essa questão toda, né? Eu ainda estou escolhendo o título do vídeo, mas procura aqui no canal, se inscreve aqui no nosso canal para você saber mais sobre isso. E aí, nessa comparação, por que o marido dela pegou e mudou? É justamente pelo fator de que não era tão legal assim, né? E se ela tivesse decidido uma vida de curtição, será que ela estaria bem hoje? Será que ela estaria vivendo bem? Será que ela estaria viva hoje? É sobre isso que eu quero falar aqui no meu vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Logo, sejam todos muito bem-vindos a mais um Amigo Jesus, que é o nosso canal aqui que a gente comenta sobre a vida.
Mas não só sobre a vida, a gente comenta sobre teologia também. Por isso que o nome do canal aqui é Amigo Jesus, né? E eu quero convidar você a seguir aí as nossas redes sociais, a se inscrever no nosso canal, né? Eu trabalho com juventude, né? Ali liderando jovens na minha igreja, e também já estudei teologia, então geralmente eu pego essas questões que eu vejo na internet e comento baseado naquilo que eu já vi, já vivi, e não só isso, naquilo que eu já estudei também, que é muito importante a gente falar sobre, né? Outra coisa que eu quero falar com vocês é que eu trabalho com história em quadrinhos, isso mesmo, né? Eu sou quadrinista e essas daqui são algumas histórias em quadrinhos que eu participei, que eu fiz. Essa daqui é a nossa história em quadrinhos, autoral, totalmente minha aqui do canal, Supermanos. Reflete um pouco sobre essa questão também do hedonismo aí, né? A gente usar o hedonismo, viver o hedonismo como a última consequência, mas no final o prazer pode trazer algo ruim para você, por isso que a gente tem que viver a vida com equilíbrio. É sobre isso que Supermanos fala, uma história que é de super-herói, mas não é tão de super-herói assim, porque a gente usa para destrinchar de outros assuntos. Então não deixe de ler aí Super-Heróis Cristãos, não deixe de ler, o link tá aqui na descrição e também no comentário fixado para você ler lá na Amazon. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, o nosso Instagram do Supermanos, Instagram do Amigo Jesus, e também nosso canal, que é o Comics Review, que é um canal que eu comento sobre cultura pop e cristianismo. Muito legal mesmo. Essa semana a gente vai fazer uma live lá comentando sobre filmes e séries cristãs que vão sair. A gente vai falar um pouco sobre a Marvel também. Não deixa de estar seguindo lá as nossas redes sociais e o Comics Review, o link tá aqui na descrição. E continuando falando aí sobre isso, a gente cai nessa ideia de que eu preciso curtir, mas que é uma ideia muitas das vezes errada. E que a gente não para pensar que talvez se a gente tivesse curtido, a gente não estaria tão bem assim na nossa vida. E aí entra naquela questão, né, que ela começa a reclamar que o marido dela só trabalha, é um homem trabalhador, é um homem sensacional e tudo mais. E muita gente que compartilhou esse vídeo vendeu aí que ela estava reclamando que o marido dela era trabalhador, né? Eu acho que ela não reclama tanto do marido dela ser trabalhador, mas ela reclama do fato de não ter curtido a vida. E muitas das vezes depois ela já encaixa que ela não curte a vida com o marido. E aí são outras questões que a gente começa a ver e tudo mais, e reclama ali da questão. É uma insatisfação geral que a gente vê ali e que a gente precisa entender. Igual, por exemplo, ela reclama que ela foi mãe cedo, casou cedo e tudo mais, mas uma coisa que eu quero falar é: as decisões são nossas, né? As decisões ali foram dela. Ela que decidiu fazer isso. Não adianta a gente decidir fazer uma coisa e pensar só depois que foi decidido. A gente precisa pensar antes, né? E a nossa geração, a minha geração, uma geração que tem dificuldade com decisão. Eu falo isso porque eu sou dessa geração também, e às vezes eu tenho dificuldade com decisões também. Mas o que a gente precisa saber é ser forte para entender que muitas das vezes ela pensou algo, né? Pensou de uma maneira ali, sei lá como, talvez ali não pensou em tudo, depois começou a viver, quando viveu se arrependeu. Então a questão que acontece é entender isso também e ver o que pode mudar. Como um exemplo, ela comentou aí a questão do trabalhar sempre. É uma coisa que ela precisa conversar com o marido dela, porque ela está vivendo uma questão que é trabalhar sempre ali naquele negócio que eles fizeram, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está num país, que é um país complicado, difícil para alguém ter um negócio, difícil para alguém viver, né? A gente tem um governo aí que cobra muitos impostos, por isso que a gente tem que saber como votar. Não adianta votar só no governo que vai lá para fazer isso, aquilo outro, e não tem plano econômico. Plano econômico é importantíssimo, porque o plano econômico que vai definir se um governo vai ir bem ou não. Entendeu? Então você tem que ver bem o plano econômico. O governo pode assim falar nada de coisa social, mas se tiver um bom plano econômico, é esse governo que você tem que votar, porque é o governo que vai ajudar todo mundo, inclusive esse pessoal da sociedade aí que o pessoal fica falando tanto. Mas que é um país difícil, né, para conseguir as coisas, é um país que você tem que trabalhar muito. Então, de fato, tem que ser trabalhado. Então tem que ter essa ideia. Essa é a vida adulta. Agora, se está cansando, se está cansado, se precisa ir viver a vida aí com o marido dela, o filho dela, ela precisa falar, e eles precisam separar ali um tempo para que eles vivam isso. Nem que eles saiam de férias algumas vezes, nem que eles fechem algum momento aí o estabelecimento deles e vão curtir um ou outro. Porque, gente, ninguém aguenta trabalhar aí a rodo sem pensar, né? Nem o computador mal, se ele ficar funcionando demais, aí vai pifar.
Então, quem trabalha com tecnologia sabe disso, e ainda mais os seres humanos. No mundo fantástico de Bob das empresas, isso funciona. Mas a gente precisa descansar e ela está pedindo esse descanso. Então, o que eu vejo na realidade é uma ideia errada de curtição, né, que precisa ser ali alinhada, uma questão ali que é de decisão, saber qual decisão que tem que ser tomada, e a questão ali de saber curtir a vida com equilíbrio. A Bíblia, gente, ela não é contra a gente curtir a vida, mas a Bíblia é contra a gente não curtir a vida com equilíbrio. A Bíblia é contra a gente, muitas das vezes, achar que pecado é sinônimo de curtição. Não, a Bíblia fala para você viver as coisas no tempo certo, na hora certa, no momento certo, na intensidade certa. A gente que quer viver demais porque a gente tem um vazio do tamanho de Deus que só Deus preenche. E aí, como é que você tem preenchido esse vazio? Então, no mais eu quero falar sobre isso. Que Deus abençoe vocês aí. Como é que tá? Como é que tá essa insatisfação? Se tá insatisfeito, é porque tem algo dentro de você que não tá resolvido. Então, procure resolver. No mais, gente, é isso daí mesmo. Esse é o nosso vídeo aqui do canal. Não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima. Tamo junto!